Bom, pessoal, parei de gravar sem querer ali a outra aula, vou continuar aqui. Então, a última coisa que a gente tinha visto lá, né, o diagrama de Feynman, antes e depois. Então, aqui um pion que decai num antimíon, né, porque a seta está ao contrário no tempo, num antimíon, que é um míon positivo, e no neutrino do tipo do míon. Tá? Então, o decaimento do pion, uma troca de sabor por intermédio da força fraca. Beleza, e aí a gente vai ver exemplo então de troca de carga de cor, tá? Então as cargas de cor, que é um outro tipo, uma outra propriedade, como a gente tinha visto, sabor e cor não é aparência e gosto, tem a ver então com cargas, que não posso mais chamar de carga elétrica, tá? Então as cargas de cor, existem três cargas de cor, que são verde, azul e vermelho, mas não é aparência, é só o nome que a gente dá, tá? E três cargas de anticor, chamada anti-vermelho, opa, faltou um H aqui, que é o ciano, anti-azul, que é o amarelo, ou anti-verde, que é o magenta. É análogo a esse sisteminha RGB de cores da televisão. A gente inventou esse sistema para descrever essa coisa chamada carga de cor. Por quê? Porque ela aparece em três tipos e três antitipos. Aí a gente viu uma analogia com as cores ali formando o sistema RGB e usou o sistema RGB para representar essas cores. Então é uma analogia, tá? Não significa que exista carga vermelha, azul, carga dessas cores. É uma forma de representar essa propriedade chamada carga de cor, tá bom? E a gente sabe que funciona assim, ó. Se a gente tiver uma partícula formada por carga vermelha, verde e azul, RGB, Red, Green e Blue, tá? RGB. Então, se eu tiver uma partícula de carga vermelha, verde e azul, essa partícula não vai manifestar essa propriedade de cor. De novo, não é aparência, não vai ter carga de cor. Não consigo interagir com essa cor porque não vai ter carga de cor. Então, a gente diz que é o branco. Então, uma partícula, entre aspas, branca é uma partícula que não manifesta carga de cor, diferente de uma partícula vermelha, por exemplo, que tem carga vermelha, não é cor, né? Enfim, vocês entenderam, não é a colorido, tá? É a carga de cor vermelha, chamada vermelha, tá? Da mesma forma, a soma das três anticores, se eu tiver uma partícula de anti-vermelho, anti-red, né? Anti-green, que é o anti-verde, e anti-blue, que é o anti-azul, se eu tiver as três anticores, eu também vou ter uma partícula que não vai manifestar carga de cor, vai dar branco, tá? E da mesma forma, por último, se eu tiver uma partícula com carga vermelho e antivermelho, red e anti-red, verde e anti-verde, ou azul e anti-azul, na mesma partícula, então ela também não vai manifestar carga de cor. Vai ser uma partícula de carga de cor branca, ou seja, não vai manifestar carga de cor. Beleza? Então essa é a regrinha que a gente tem que saber. Então, uma partícula, entre aspas, branca, que não apresenta, né, não vai manifestar a carga de cor. Só os constituintes dela vão ter carga de cor, mas ela como um todo, então, não vai ter essa carga de cor. Tá? Então, não são cores reais, é propriedade de carga, como eu tinha mostrado. Então, um exemplo, ó, um próton, pessoal, desde que a gente se lembra por gente, o próton e o nêutron, eles não têm essa carga de cor. Ninguém se preocupa com eles para descrever o núcleo do átomo. Isso significa que eles são partículas de que cor? Branco, porque não tem carga de cor. Então a gente assume que são partículas brancas. Agora, a gente já sabe que o próton e o nêutron, eles são hadrons do tipo baryons, portanto formados por três quarks. Então o próton é 2 quarks up e 1 down, e o nêutron é 2 quarks down e 1 up, que é o que a gente viu ainda há pouco mais para trás. Então, mas eles não podem ter carga de cor. A gente sabe que o próton e o nêutron não têm carga de cor. Eles não interagem por meio dessa tal carga de cor. Para isso, a única possibilidade de eu ter três quarks lá dentro e os quarks têm carga de cor, os quarks possuem essa propriedade chamada carga de cor, mas a única forma de eu ter três quarks com carga de cor e não ter uma partícula total com carga de cor é que as cores sejam essa soma aqui, ó, RGB. Porque aqui são quarks, não são antiquarks, né? Se fossem antiquarks, aí teria que ser cargas de anticor. Mas nesse caso aqui do próton e nêutron, como são partículas, não são antipartículas, então são formados por quarks e não antiquarks. Então, obrigatoriamente, um deles tem que ter carga vermelha, o outro verde, o outro azul, que é isso que essa figurinha está representando, para que a partícula como um todo não manifeste carga de cor. Tá? Então, a soma RGB
dá branco. É esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então o próton não tem carga de cor e o nêutron não tem carga de cor. Mas os quarks constituintes têm carga de cor. Tá bom? Beleza. Então é isso aí. Bom, então os prótons e nêutrons, né, não têm carga de cor, exatamente. Bom, os bárions, pessoal, que são ali os prótons e os nêutrons, são exemplos de bárions, que são hadrons formados por 3 quarks. Eles sempre são formados por quarks coloridos, de cor, tá? Porque são partículas, não são antipartículas. Os antibárions, que seriam os antinêutrons e os antiprótons, eles também seriam formados por cargas de cor, só que como são antibárions, são cargas de anticor. Então eu tenho quarks com cargas de anticor. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, ó, um antibárion formado por 3 antiquarks. Então um teria que ser anti-azul, o outro o anti-vermelho e o outro o anti-verde, que é o magenta, né? O anti-azul é o amarelo e o anti-vermelho é o ciano, que a gente viu ali no slide anterior. Então essa partícula como um todo, esse antibárion, não tem carga de cor, porque a soma de 3 anticores vai dar branco também. Então esse antibárion também é branco, não tem carga de cor. Tá? Um bárion, que foi o que a gente acabou de ver ali, é um quark vermelho, um azul e um verde, cargas, tá? Não aparência, e a soma disso vai dar branco, portanto ele também não manifesta carga de cor. Tá? Então os bárions são formados por 3 quarks de cor, os antibárions 3 quarks com anticor, aliás 3 antiquarks, né? Porque é um antibárion, então são antiquarks com anticores. Tá, beleza? E os mesons, eles também são brancos, né? Então eles também não manifestam carga de cor, e eles lembram que eles são formados só por 2 quarks, um quark e um antiquark, que a gente viu mais para trás. Então agora, por obrigação, o quark tem que ser formado por uma cor e o antiquark tem que ser formado pela mesma anticor, para que o efeito disso seja branco. Então aqui eu tenho um meson com um quark verde e um antiverde para que o efeito seja branco. Se eu tiver um meson de quark azul, então o antiquark vai ter que ser anti-azul para poder matar o azul e formar um meson branco, sem carga de cor. Tá? Então essa é a dinâmica aí das cores que tem que ficar ligado, beleza? E os gluons, pessoal, que eu não mostrei ainda, que são as partículas mediadoras da força forte que a gente viu, eles também têm cor. Naquela tabelinha geral que eu mostrei para vocês, os gluons também têm cor. Só que a cor deles é composta. Tá? Então ele pode ter mais de uma cor, diferente do quark, que cada quark só tem uma cor. Os gluons, eles têm 2 cores, porque eles vão mediar a troca de cores, então eles têm 2 cores. Ou seja, eles não são brancos, eles têm cargas de cor. Tá? Então, os quarks eles podem trocar de cor por intermédio da força forte, ou seja, trocando gluons, que são os mediadores da força forte, eles trocam de cor. Da mesma forma, né, que trocando o W e o Z, que são os mediadores da força fraca, as partículas trocam de sabor, que é o que a gente viu ainda há pouco também. Então agora, se eu estou falando de troca de cor, então a troca de cor ocorre por intermédio de gluons. A troca de sabor, que é a força fraca, ocorre por intermédio dos bósons Z e W. Tá? Que é o que a gente viu, o W+, W- e Z0, que estava lá nas tabelas anteriores. Então vamos ver um exemplo. Ó. Pessoal, a carga de cor nos processos aqui, isso aqui também é o diagrama de Feynman, ó, tempo passa para a direita, tá? Tempo passa para a direita, então a esquerda de cada figurinha é antes, a direita é depois. Esquerda é antes, direita é depois. Mesma coisa que tinha antes, tá? Tem que saber ler e interpretar isso aqui. As cargas de cor se conservam nos processos nucleares, da mesma forma que carga elétrica se conserva, etc. Então essas cargas de cor se conservam. Então veja só, eu tenho aqui um quark vermelho, tá? Que virou um quark azul. Antes, depois, hein, gente? Antes, depois. Quark vermelho que virou um quark azul. Em compensação, ele também emitiu um gluon, porque está depois, né? Não está antes, está depois. Se está depois é porque foi emitido. Então eu era um quark vermelho que virou um quark azul por uma emissão de um gluon, que é representado por essas voltinhas aqui, um onduladinho. Tá? Agora a pergunta é a seguinte: qual tem que ser a carga composta do gluon para fazer essa troca de cor no quark? Lembra que ele tem carga composta, né?
Aliás, é cor composta, então são duas. E lembra que a carga de cor tem que conservar. Então, antes só tinha cor vermelha, tá vendo? Depois, o meu quark só vai ter cor azul. Então, para que essas cargas de cor se conservem, esse gluon tem que ter o quê? O que está faltando aqui depois, né? Ó, antes eu tinha vermelho. Depois eu tenho vermelho aqui no quark? Não tenho, mas eu tenho que ter. Então, o meu gluon tem que ter cor vermelha. Esse gluon emitido tem cor vermelha. Tá? Ele tem uma cor vermelha. E antes eu só tenho vermelho, eu não tenho azul. Então, depois eu não poderia ter azul. Bom, para matar esse azul, então a outra cor do gluon tem que ser o anti-azul, que é o amarelo, por isso está em amarelinho aqui. Então, esse gluon emitido tem uma cor vermelho, anti-azul, vermelho, anti-azul. Aí sim, se eu analisar antes e depois, ó, antes eu tenho vermelho, depois eu tenho vermelho. Antes eu não tenho azul e depois eu não tenho azul, porque o azul mata o anti-azul. Né? Azul mata o anti-azul. Então aí, esse é o processo que faz com que um quark vermelho se transmute num quark azul. Ou seja, olha aqui, ó, uma troca de cor por intermédio de um gluon. Tá? E assim vocês podem ver, ó, um quark azul vira um quark verde, emitindo esse gluon azul antiverde. Um quark vermelho vira um quark verde, emitindo um gluon vermelho antiverde. É só brincar com essa brincadeira da conservação e que vocês vão matar a charada, sempre conservando aí o processo das cores. Tá? E todos esses exemplos, pessoal, são exemplos de emissão, tá, pessoal? Ó, são exemplos de emissão de gluons para trocar de cor. Como é que eu sei? Porque, veja, aqui é antes e aqui é depois. Então, se o gluon aparece depois, é porque ele foi emitido, tá? Mas também vale para a absorção, se o gluon aparecesse antes no diagraminha de Feynman e não depois, tá? Então, vamos ver um exemplo, ó. Um quark verde para virar azul absorve um gluon. Então, se isso for uma pergunta aí para vocês treinarem, um quark verde para virar azul absorve um gluon. Vamos lá. Então, ó. Bom, primeiro eu já sei. Absorve um gluon. Então, vamos desenhar. Vou pegar a caneta de cor preta. Tá? Desenhar aqui em cima. Desenhar aqui em cima, tá? Então, ó, eu já sei que é um quark verde para virar azul absorve um gluon. Então, eu tenho que ter um quark aqui e um gluon aqui. Tudo antes, na esquerda. Antes, lembra que antes e depois. Tá? Então, é isso que eu tenho aqui na esquerda. Na esquerda da minha figurinha. Estou desenhando esse ponto central só para separar. Tá? Meu Deus. Tá aqui. Então, na esquerda da minha figurinha. Um quark e um gluon absorvido aqui. E aí ele vai virar um quark. Então, só sai uma seta aqui para a direita. Agora, vamos botar as cores. Ó. Eu sei que era um quark verde. Então, deixa eu pegar a cor. Um quark verde. Um quark verde, Qzinho ali. Não vou ficar desenhando em detalhes. Você faz aí no caderno, né? Um quark verde. Ele vai virar azul. Então, vamos desenhar aqui. Cor da tinta azul. Vai virar um quark azul. Agora a pergunta é a seguinte: qual é a cor do gluon? Qual é a cor composta do gluon? Então vamos lá, gente. Lembra da ideia da conservação, antes e depois, ó. Antes eu tenho verde, depois eu não tenho mais. Então esse gluon tem que ter uma carga anti-verde para poder matar verde com verde e não sobrar verde no final, tá? Então ele tem que ter uma carga antiverde, que é o ciano, né? Tem ciano aqui? Não. Então, vou desenhar o verde aqui. Então, ele tem uma carga gluon antiverde. Vou botar a setinha, a barrinha em cima. Então, ele é um gluon antiverde. E azul. Por que azul? Porque depois eu tenho azul e antes eu não tenho azul. Eu preciso ter azul. Então, ele é um gluon antiverde com azul. Então, ele é um G barra Gzinho azul. E aqui é o quark verde virando
quark azul por absorção então de um gluon. Então o gluon está na esquerda, está antes, tá? E aqui é um exemplo que ele está depois, então é por emissão de gluon. Ou seja, pessoal, eu posso ter troca de cor, carga de cor, por meio da força forte, por meio da troca de gluons, que é a partícula mediadora da força forte, partículas virtuais. Tá? Então elas não demandam energia para serem emitidas ou absorvidas, como a gente já viu lá atrás. Beleza? Segue o baile. Então, gente, essas são as mediadoras de força, mediadoras das 4 forças. Mas ainda há um problema na física de partículas, na química de partículas, nas partículas elementares, que é entender o porquê que a gente tem quarks com massas tão diferentes. Por exemplo, o quark top é muito mais massivo que os outros quarks, que o strange, que o charm, que o bottom, que o down, que o up. Tá? E da mesma forma, as partículas mediadoras, partículas virtuais, o bóson W, por exemplo, que é mediador, ele é muito mais pesado que o fóton. Tá? Então, por que essas partículas, que todas elas são elementares, têm massas tão diferentes? Ou seja, por que essas partículas elementares têm massas muito distintas umas das outras? Para resolver esse problema das massas, foi proposto o mecanismo de Higgs, ou seja, se sugeriu que houvesse mais uma partícula mediadora, virtual, portanto, surgindo e sumindo o tempo inteiro ao nosso redor. Essa partícula virtual seria o bóson de Higgs, e aí ele seria o mediador das massas, né? Então a proposta teórica disso foi em 1964, olha quanto tempo faz, e logo recentemente, em 2012, foi anunciada a descoberta, realmente detectaram lá o tal do bóson de Higgs naquele acelerador que eu mostrei, que é o LHC para vocês. Então agora a gente não tem... Bom, a gente tem as 4 forças que formam 4 campos, né? Com as partículas mediadoras graviton, fóton virtual, ZW virtual e gluons virtuais. São as partículas mediadoras virtuais aí das 4 forças. Agora a gente tem uma nova partícula virtual, que é o H, que é o bóson de Higgs, tá? Que por ser virtual ele surge e some o tempo inteiro ao nosso redor. E as partículas, então os quarks, os elétrons, os fótons, elas interagem com esse bóson de Higgs, com essas partículas virtuais o tempo inteiro, de forma diferente. E aí, os quarks, por exemplo, o quark top, que é o mais pesado deles, interagiria fortemente com esses bósons de Higgs virtuais e, portanto, eles teriam uma massa maior. É como se fosse essa resistência de uma piscina, alguém caminhando pela piscina. Se a pessoa é muito gorda na piscina, vai interagir muito mais com a água da piscina e, portanto, vai sofrer uma resistência maior. Agora, o fóton, que não tem massa de repouso, ele não interage com o bóson de Higgs, então ele não tem massa, por isso que ele não tem massa de repouso. E as partículas que são mais massivas, então elas interagem mais fortemente com esse bóson de Higgs, que é essas partículas virtuais que surgem e somem o tempo inteiro ao nosso redor. Então elas seriam as mediadoras de massa, ou seja, ela seria responsável por fazer com que diferentes partículas tenham, né, diferentes massas. Então, além das mediadoras de força, a gente tem a mediadora de massa, que faz com que as partículas tenham massa, que é essa partícula chamada bóson de Higgs. Tá bom? E com isso, gente, a gente fecha essa nossa primeira aula fazendo uma relembrança rápida do quadro, então, que a gente formou das partículas elementares. Tá? Primeiro, a gente viu que as partículas, então, se dividem em quarks e leptons. Os leptons são fundamentais, eles são encontrados sozinhos e eles não formam outras partículas, só para lembrar. Os quarks, eles também são fundamentais, mas não são encontrados sozinhos. Eles formam outras partículas. Então, os quarks, eles formam os hadrons, que se dividem em baryons e mesons. Os baryons são formados por 3 quarks e os mesons são formados por 2 quarks. E os leptons são encontrados sozinhos, eles não formam nenhuma e não são formados por nenhuma. Então, eles são encontrados sozinhos na natureza. Então, existem 6 sabores de leptons, que é o elétron, o míon e o tau, e o neutrino do elétron, neutrino do tau, neutrino do míon. Então, esses 6 sabores de leptons. E aí lembra que tem os antileptons. Então, tem 6 sabores de antileptons, que é o antineutrino do elétron, antineutrino do tau, antineutrino do míon, antielétron, que é o positron, antitau e antimíon. Tá? Então, esses são os leptons. E a gente tem 6 sabores de quarks, né?
que é o Up, Down, Strange, Charm, Top e Bottom. Tá? Então esses são os 6 sabores de quarks e a gente tem 6 sabores de anti-quarks. Então a gente tem o anti-up, anti-down, anti-strange e assim por diante. Tá? Então essa é a nossa tabela aí das partículas, das partículas que compõem as coisas ao nosso redor. E aí a gente tem as mediadoras de força, que são partículas virtuais, o fóton virtual, o Z e o W, o gluon e o graviton, que está com asterisco porque não foi detectado ainda, e a mediadora de massa, que atribui massa às partículas, que é o bóson de Higgs. Tá? Então esse é o quadro geral aí das partículas elementares que a gente formou para poder começar a entender a estrutura da matéria, entender os núcleos e assim por diante. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre essa diferença aqui embaixo, que são mais uns palavrões que a gente vai precisar se acostumar. Todas essas partículas aqui são do tipo férmions e todas essas aqui são do tipo bósons, por isso bóson de Higgs, bóson Z, bóson W, que eu falei aí ao longo da aula. Tá? O fóton virtual também é um bóson, o próprio fóton também é um bóson, o graviton seria um bóson, o gluon também é um bóson. Então todos esses caras aqui são do tipo bóson e todos esses caras são do tipo férmion. Mas o que são férmions e bósons? Tem a ver com o comportamento das partículas, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Tá beleza? Então, até lá.